Olá! Uma das questões fundamentais para a ciência é a de saber se é possível um conhecimento objetivo da realidade. E, sendo possível um conhecimento objetivo da realidade, se este conhecimento pode ser neutro por parte do investigador. Um dos esforços de pensar a respeito desta problemática, podemos encontrar de uma maneira bastante didática, a exemplo do que fez Lucian Goldman em seu livro Ciências Humanas e Filosofia, em um autor brasileiro cujo nome é Michel Louvi. Radicado há muitos anos na França, Louvi escreveu em 1900, nos anos 80, propriamente dito, uma vez que este livro foi publicado no Brasil apenas em 1985, um livro intitulado Método Dialético e Teoria Política. Neste livro, Louvi dedica o primeiro capítulo a refletir sobre a objetividade e ponto de vista de classe nas ciências sociais. Em nossa sessão de hoje, vamos resgatar alguns elementos de reflexão que Louvi faz neste texto, ancorando a observação fundamentalmente nos positivistas. Louvi divide o texto em duas partes fundamentais. A primeira delas é resgatando o pensamento positivista. A segunda é procurando investigar como que o marxismo lidou com a questão da objetividade através dos vários teóricos que aderiram a este referencial de pensamento. Na sessão de hoje, vamos nos restringir ao resgate que Louvi faz a respeito do positivismo. No texto, a objetividade e ponto de vista de classe nas ciências sociais, Michel Louvi parte de algumas indagações. Coloca ele: é possível a objetividade nas ciências sociais? Trata-se de uma objetividade do mesmo tipo que a das ciências naturais, como afirmam os positivistas? Não é a ciência social necessariamente engajada, quer dizer, ligada ao ponto de vista de uma classe social? Como conciliar esse caráter partidário com o conhecimento objetivo da verdade? Portanto, com o conhecimento da estrutura social, tal como esta estrutura social está disposta. Estas questões, observa Louvi, se encontram no centro do debate metodológico. E uma das propostas que vamos encontrar no interior das ciências sociais é aquela representada pelo positivismo, ponto de partida das reflexões de Louvi. Para ele, a ideia central da corrente positivista é de uma simplicidade evangélica, ou seja, nas ciências sociais, como nas ciências da natureza, é necessário afastar os preconceitos e as pressuposições, separar os julgamentos de fato dos julgamentos de valor, ou seja, aquilo que é a realidade das crenças que tem o investigador a respeito daquela realidade. Separar os julgamentos de fato dos julgamentos de valor, a ciência da ideologia. Portanto, conhecimento objetivo das valorações que possam ter os investigadores. Nesse sentido, para os positivistas, a finalidade do sociólogo ou do historiador
deve ser a de distinguir a mesma neutralidade serena, imparcial e objetiva do físico, do químico e do biólogo. Dentro deste espírito, ele resgata a posição de Auguste Comte a respeito da ciência que pretendia ser a sociologia. Dirá Comte: entendo por física social a ciência que tem por objeto próprio o estudo dos fenômenos sociais, considerados dentro do mesmo espírito que o dos fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos, quer dizer, sujeitos a leis naturais invariáveis, cuja descoberta é a finalidade especial dessas pesquisas. Lembremos que, para os positivistas, é possível estabelecer leis gerais que regem as sociedades. E prossegue Comte observando: a física social considera cada fenômeno sob o duplo ponto de vista elementar de sua harmonia com os fenômenos coexistentes e do seu encadeamento com o estado anterior. Ressaltemos aqui um outro elemento fundamental da teoria positivista, que é a ideia de harmonia social, encontrar os caminhos para que, no interior da sociedade, as classes não travem uma luta mortal entre si. Observa, Louvi, que o positivismo kantiano está, portanto, fundamentado sobre duas premissas essenciais e que se encontram estreitamente ligadas, encontram-se ligadas de uma maneira indissolúvel. A primeira dessas premissas é de que a sociedade pode ser epistemologicamente assimilada à natureza, ou seja, o conhecimento da sociedade pode ser regido pelos mesmos princípios que regem o conhecimento da natureza. Aquilo que chamaremos aqui por naturalismo positivista. Por outras palavras, na vida social reina uma harmonia natural. Da mesma maneira como na natureza tudo se encaixa, na sociedade também tudo deve se encaixar. Por essas premissas, prossegue Louvi, se conclui que o método nas ciências sociais pode e deve ser o mesmo que o das ciências da natureza, com os mesmos métodos de pesquisa e, sobretudo, com o mesmo caráter de observação neutra, objetiva e desligada dos fenômenos. Portanto, está totalmente isenta a possibilidade para o investigador sério de introduzir seus juízos de valor no interior da investigação e também nas conclusões que extrairá da investigação. É patente, neste sentido, a perspectiva conservadora que anima o positivismo, observa Louvi. As implicações ideológicas conservadoras, reacionárias e contra-revolucionárias desta concepção são evidentes. E isto por quê? Posto que as leis sociais são leis naturais, a sociedade não pode ser transformada de acordo com a perspectiva positivista. Isso não significa que para os positivistas não exista mudança no interior da sociedade. Só que estas mudanças, elas não se dão por meios revolucionários, por meio do embate entre as classes, ou então por meio de transformações abruptas. Os positivistas buscarão sempre um caminho que conduza ao restabelecimento da harmonia social. Se na natureza
todos os elementos se desenvolvem de maneira harmônica na vida social, todos os elementos devem se movimentar também de maneira harmônica. Daí que as implicações ideológicas conservadoras, reacionárias e contra-revolucionárias desta concepção são evidentes e explicitamente formuladas por Comte, cuja franqueza não é um dos seus méritos menores. Posto que as leis sociais são leis naturais, a sociedade, para Comte, não pode ser transformada. Contra os sonhos revolucionários utópicos e negativos, o positivismo enaltece a aceitação passiva do status quo social, ou seja, da sociedade tal como ela está constituída. Nesse sentido, o positivismo tende profundamente, por sua natureza, a consolidar a ordem pública, pelo desenvolvimento de uma sábia resignação, diz Comte. Evidentemente, não pode existir verdadeira resignação, quer dizer, disposição permanente para suportar com constância e sem nenhuma esperança de compensação quaisquer males inevitáveis, a não ser como consequência de um profundo sentimento das leis invariáveis que regem todos os diversos gêneros dos fenômenos naturais. Ou seja, não é possível uma resignação absoluta. Daí que se deve mobilizar os esforços para evitar que os indivíduos se fiquem indignados com a estrutura social e com a própria sociedade. Prossegue o ouvir, observando que este trecho de Comte é uma verdadeira joia do naturalismo positivista e um dos raros momentos onde o discurso sociológico burguês se manifesta em toda a sua pureza, por assim dizer, em seu estado selvagem, em seu estado mais elementar. Baseado nele, continua Louvi, podemos apreender melhor o sentido verdadeiro da palavra positivo, empregada por Comte para distinguir, ou melhor, opor sua doutrina às perigosas teorias negativas, leia-se aqui as teorias dos iluministas, que eram vistas como críticas, destrutivas, dissolventes, subversivas, em uma palavra, revolucionárias. E estas ideias estavam expressas na filosofia das luzes, na Revolução Francesa e nas emergentes teorias do socialismo. Bovy observa ainda que Durkheim será um continuador de Comte, ainda que procure superar a Comte. Durkheim não rompe com o positivismo. E isto é evidente no livro de Emile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, na qual aponta como a primeira regra e a mais fundamental, sendo aquela de considerar os fatos sociais como coisas. Ou seja, os fatos sociais, eles são externos aos homens, no sentido de externos ao organismo biológico dos homens. Os fatos sociais, eles não dependem também dos indivíduos, eles existem em razão de certas disposições sociais que estão estruturadas. Portanto, cabe ao investigador, quando se debruça a investigar a sociedade, tomar o distanciamento, considerar aquela realidade como coisa, ou seja, como algo da qual ele não detém nenhum conhecimento e que procurará extrair este conhecimento ao longo da investigação. Daí Durkheim falar que estes fatos são externos aos indivíduos. Não que os indivíduos não vivam cotidianamente no interior destes fatos, mas sim no sentido de que
independente dos indivíduos, as instituições, por exemplo, existem. Não é um indivíduo que forja uma instituição, é a consciência coletiva que forja a instituição. Os indivíduos não podem mudar a seu bel prazer uma instituição. Para que as instituições se transformem, é necessário que a própria consciência coletiva também se transforme. Durkheim, portanto, se apresentará como um continuador do referencial positivista, na medida que, assim como Comte, vai considerar a necessidade de tratar os fatos sociais como coisas, a realidade como coisa, com externalidade. Seguindo este princípio, Durkheim vai aplicar diversas vezes modelos de analogia naturalista para explicar os fenômenos sociais, modelos cujo papel ideológico é sempre conservador. É importante, neste sentido, observar o terceiro capítulo das regras do método sociológico, na qual, para explicar o que é uma sociedade saudável ou o que é uma sociedade doente, Durkheim recorre continuamente a fenômenos da natureza e até mesmo do organismo humano para realizar as comparações que julga necessárias e que justifiquem os elementos para explicar quando uma sociedade é saudável ou quando uma sociedade ela está padecendo de males que precisam ser curados. Prosseguindo ainda com Durkheim, Louvi observa que, em outros escritos deste autor, observamos uma fusão entre a analogia organicista e o modelo social darwinista da sobrevivência dos mais aptos na luta pela vida. Ou seja, além de pensar a sociedade como um grande organismo, Durkheim se aproxima também da teoria da seleção natural proposta por Darwin. Ele vai reler esta teoria dentro do seu modelo de análise da sociedade. Daí, ouvi colocar que observamos em Durkheim uma fusão entre a analogia organicista e o modelo social darwinista da sobrevivência dos mais aptos na luta pela vida. Dirá Durkheim, se nada entrava ou favorece indevidamente os concorrentes que disputam as tarefas, é inevitável que somente os mais aptos em cada tipo de atividade obtenham êxito. Para Louvi, o discurso durkheimiano está fundamentado sobre uma pressuposição metodológica essencial. E qual é este pressuposto metodológico essencial? Este pressuposto é o de que o sociólogo se coloque no estado de espírito, portanto, no estado de investigação, de tomada de consciência do objeto, que o sociólogo se coloque no estado de espírito em que estão físicos, químicos, fisiólogos, quando se engajam numa região ainda inexplorada de seu domínio científico. A sociologia, assim compreendida, observará Durkheim, não será nem individualista, nem comunista, nem socialista, no sentido que se dá vulgarmente a essas palavras. Por princípio, ela ignorará essas teorias, as quais ela não saberia reconhecer valor científico. E por que não teriam valor científico? Porque, para Durkheim, estas teorias estão imbuídas de juízos de valor, portanto, constituem ideologias. Em outras palavras, o sociólogo deve ignorar os conflitos ideológicos, fazer calarem as paixões e os preconceitos, e afastar sistematicamente
todas as pré-noções, ou seja, ideias previamente formuladas antes da investigação do objeto. Durkheim, como um bom aprendiz positivista, ou como bom positivista, diz Louvi, crê que os preconceitos e as pré-noções podem ser afastados, como afastamos um óculos escuro para ver mais claro. Ele não compreende que estas pré-noções, quer dizer, as ideologias, são como o estrabismo e o daltonismo, parte integrante do olhar, elemento constitutivo do ponto de vista. Portanto, é impossível àquele que investiga ser totalmente neutro. Ao estruturar os pressupostos da pesquisa, já está presente o engajamento do investigador em uma ou outra perspectiva de sociedade, em uma ou outra forma de compreensão das relações sociais. Como a sociedade está dividida em classes, as formulações que são construídas vão interessar a uma ou a outra classe, dependendo do teor que contém. É necessário acrescentar, neste sentido, prossegue Louvi, que a tese positivista da separação entre os julgamentos de fato e os julgamentos de valor da objetividade, graças à eliminação voluntária das pré-noções, não ficou restrita ao positivismo e muito menos a Durkheim ou Comte. Ela é possível, esta tentativa de fazer uma leitura objetiva da vida social, mantendo a neutralidade com a investigação, nos pressupostos da investigação e nas conclusões da investigação, também pode ser verificada nos esforços de Max Weber. Para Louvi, Max Weber dificilmente pode ser classificado como positivista, ainda como positivista. Weber estava preocupado em ver a especificidade das ciências da cultura em relação às ciências naturais. No entanto, acreditava que a ciência social podia e devia ser sem pressuposições e não valorativa. Além disto, é importante observar que, ao contrário dos positivistas, Weber não está em busca de leis gerais que regem a sociedade. Para Weber, as leis são apenas leis probabilísticas. É muito difícil, ou seria praticamente impossível, encontrar uma lei geral que possa reger qualquer tipo de sociedade, uma vez que essa sociedade, nessa sociedade ou no interior da vida social, as subjetividades nem sempre atuam da mesma maneira e com os mesmos graus de consciência. Lembremos que, para Weber, as ações são dotadas de sentido, e estes sentidos podem ser interpretados diferentemente por outros indivíduos e orientar a construção de suas respostas possíveis. Segundo Weber, observa Louvi, cada vez que um homem de ciência faz intervir seu próprio julgamento de valor, não há mais compreensão integral dos fatos. Neste sentido, se aproxima a leitura de Weber daquela de Durkheim, ainda que Weber não seja um positivista. Se aproxima no sentido de que ambos estão procurando a objetividade do conhecimento e trabalhando com a ideia de que é possível, no percurso de conquistar esta objetividade, manter a neutralidade do investigador. Weber reconhece que os valores do observador nas ciências sociais desempenham um papel destacado na seleção do objeto da pesquisa científica. Se Durkheim propõe o afastamento das pré-noções,
Weber parte do princípio de que não é possível iniciar a investigação sem se deter em certos elementos que estão presentes na realidade. Os valores do observador nas ciências sociais desempenham um papel destacado na seleção do objeto da pesquisa científica, na determinação da problemática das questões a serem postas. No entanto, ele assinala que as respostas fornecidas à pesquisa mesma, o trabalho empírico do cientista, devem estar livres de qualquer valoração e seus resultados aceitos por todos. Ou seja, o investigador pode selecionar, na realidade, os elementos que considera válidos para realizar a sua pesquisa. Mas tão logo separe estes elementos, cessa aí qualquer possibilidade de fazer juízo de valor sobre os desdobramentos da pesquisa. Por outras palavras, ele escolhe o que pode integrar o seu objeto de investigação, mas considera que, a partir daí, vai prevalecer a neutralidade diante do objeto de investigação. Dirá, nesse sentido, Lovi, resgatando também as ideias de Lucian Goldman no livro Ciências Humanas e Filosofia. Weber faz isso como se a escolha das questões não determinasse, em larga medida, as próprias respostas que ele vai obter. Para Lovi, o erro fundamental do positivismo é a incompreensão da especificidade metodológica das ciências sociais com relação às ciências naturais. Especificidade cujas causas principais podem ser enumeradas. E, efetivamente, Lovi enumera 4 pontos que distinguem as ciências sociais das ciências naturais e a impossibilidade de neutralidade no terreno das ciências sociais por parte do investigador. Dirá ele, como limites que impedem a neutralidade. Primeiro deles, o caráter histórico dos fenômenos sociais, que são transitórios, perecíveis, suscetíveis de transformação pela ação dos homens. Ora, as sociedades não se reproduzem como os fenômenos naturais. A lei da gravidade vai ser idêntica no capitalismo ou na Idade Média, ao passo que as relações sociais não são idênticas no capitalismo e na Idade Média. Segundo elemento que inviabiliza a neutralidade, a identidade parcial entre o sujeito e o objeto do conhecimento. O sujeito que conhece, ele está imerso nas relações sociais, portanto, ele é também influenciado por estas relações sociais. Aquele distanciamento proposto por Durkheim é uma impossibilidade, uma vez que aquele que está construindo o objeto está construindo este objeto à luz das preocupações que ele identifica dentro da realidade que está vivendo. Terceiro elemento apontado por Lovi. Trata-se do fato de que os problemas sociais suscitam a entrada em jogo de concepções antagônicas das diferentes classes sociais. Portanto, existem embates na sociedade e estes embates configuram também ou abrem margem também para as preocupações que serão tratadas pela investigação e pelo investigador. Quarto ponto, as implicações político-ideológicas da teoria social. Todo conhecimento produzido será útil para uma ou outra classe. Portanto, a neutralidade do conhecimento, mais uma vez, se torna impossível. As implicações político-ideológicas da teoria social. O conhecimento da verdade pode ter consequências diretas sobre a luta de classes. Estas razões, estreitamente ligadas
entre si, observa Louvi, fazem com que o método das ciências sociais se distingua do científico naturalista, não somente no nível dos modelos teóricos, técnicas de pesquisa e processos de análise, mas também e principalmente no nível da relação com as classes sociais. As visões do mundo, as ideologias, no sentido amplo de sistemas coerentes de ideias e de valores, das classes sociais, modelam de maneira decisiva, direta ou indireta, consciente ou inconsciente, as ciências sociais, colocando, assim, o problema de sua objetividade em termos totalmente distintos das ciências da natureza. Portanto, a realidade social, como toda realidade, é infinita. Isto não se nega. Toda ciência implica uma escolha. E nas ciências históricas, essa escolha não é um produto do acaso. Ela não ocorre de uma maneira aleatória por parte do investigador. E sim, está em relação orgânica com uma certa perspectiva global, ou seja, pelos horizontes que estão presentes na própria consciência do investigador, tenha ele clareza ou não disso. As visões do mundo das classes sociais condicionam, pois, não somente a última etapa da pesquisa científica social, a interpretação dos fatos, a formulação das teorias, mas a escolha mesma do objeto de estudo, a definição do que é essencial e do que é acessório, as questões que colocamos à realidade, numa palavra, a problemática da pesquisa. Portanto, neste sentido, os resultados, eles já são desdobramento da perspectiva que se adotou no ponto de partida. Quando Durkheim parte do princípio de que a sociedade é um grande organismo e, portanto, as partes constitutivas da sociedade, as instituições, estão interligadas, alimentando-se uma às outras, de tal modo a manter o organismo saudável, a partir deste princípio, ele já está trabalhando com a ideia da harmonia que deve ser preservada no interior da sociedade, uma vez que o conflito produziria uma sociedade anômica, uma sociedade doente. É nesse sentido que Louvi está apontando que o ponto de partida já determina, em múltiplos sentidos, o ponto de chegada. Quando Marx se apropria da dialética, os desdobramentos que estão contidos em seu pensamento levam a um determinado engajamento, a uma perspectiva societal, que é a perspectiva da emancipação social. Louvi cita um exemplo a partir de Durkheim. Por exemplo, a questão que Durkheim coloca na divisão do trabalho: quais são os fatores que entravam a livre competição dos indivíduos na luta pela vida? Não é de todo inocente, mas está marcada pela visão do mundo social darwinista da burguesia na época do capitalismo concorrencial. Independentemente da resposta encontrada por Durkheim, esta questão vai orientar sua teoria sociológica numa certa direção, dando-lhe um caráter necessariamente tendencioso. Dito isso, é verdade que a distinção entre as ciências naturais e sociais não deve ser absolutizada. Ela é histórica e relativa. Histórica, porque durante todo um período, as ciências da natureza foram, elas também, o começo de um combate ideológico. É somente graças à liquidação do modo de produção feudal
e o desaparecimento ou modernização de sua ideologia, que a ciência natural se tornou progressivamente um terreno neutro do ponto de vista ideológico. Lembremos todos os embates que marcaram a existência de Giordano Bruno e de Galileu, cujas descobertas tiveram que se subordinar às crenças ideológicas professadas pela Igreja Católica. Crenças estas que conduziam os indivíduos à fogueira caso não renunciassem às descobertas científicas. Neste sentido, o combate às ideologias tem um interesse de classe profundamente arraigado. Ao mesmo tempo, esta ciência ela é relativa, porque o grau de engajamento ideológico não é o mesmo em todas as ciências sociais, nem o da neutralidade ideológica nas ciências naturais. Concluindo, observa Louvi. Concluindo, os positivistas insistem muito na heterogeneidade entre julgamentos de fato e julgamentos de valor, e a necessidade lógica de sua separação. Eles assinalam, com razão, aliás, que não podemos jamais deduzir um julgamento valorativo de um julgamento factual. Weber, por sua vez, observa com ironia que não poderemos jamais demonstrar cientificamente a exatidão ou o erro do Sermão da Montanha. Bem, isso é totalmente verdadeiro e irrefutável, mas o que os senhores positivistas e Weber esquecem é a relação inversa entre a ciência e o normativo. Os valores que orientam, influenciam e condicionam os julgamentos de fato. Relação que não é lógica, mas sociológica. E o ponto de vista de classe, implicando elementos normativos que define em ampla medida o campo de visibilidade dos fatos, o que uma teoria social vê e o que ela não vê, suas visões e seus enganos, sua luz e sua cegueira, sua maioria e sua hipermetropia. Com estes elementos, Louvi encerra as suas reflexões a respeito dos positivistas. Ele abre um pequeno item 2 para apontar a tentativa eclética de Karl Mannheim de resolver o problema da objetividade. Dirá ele, o problema do condicionamento social do conhecimento sofreu uma nova tentativa de ser resolvido através de Karl Mannheim, sobretudo em sua obra Ideologia e Utopia, que fundará as bases da sociologia do conhecimento. Observa, Louvi, que Mannheim reconhece, como os marxistas, que a posição social do cientista, do observador, condiciona sua perspectiva, quer dizer, a maneira pela qual ele olha seu objeto, o que ele percebe nesse objeto e como o interpreta. Essa perspectiva está, pois, em relação com as concepções do mundo das diferentes classes e grupos sociais em conflito no seio da sociedade. Essas diversas visões particulares só descobrem um aspecto do objeto, uma parte da realidade social. Elas são necessariamente unilaterais e fragmentárias. Isso implica, segundo Mannheim, na possibilidade de uma integração dos diferentes pontos de vista mutuamente complementares num todo compreensivo, quer dizer, a possibilidade de uma síntese das perspectivas.
Observemos que Mannheim não é um marxista. Mannheim é um liberal, mas um liberal esclarecido, que não não assumirá aquela postura de repugnância em relação ao marxismo, tal como é possível se observar nos liberais mais contemporâneos, mais recentes, ou no pensamento neoliberal. Qual é a resposta de Mannheim a este problema? Uma vez que ele admite que o investigador ele não é neutro no interior da investigação. A questão central para Mannheim é, evidentemente, quem vai realizar esta síntese. Se é possível conhecer objetivamente a realidade, quem é que vai realizar este conhecimento? Qual é a classe ou grupo social que pode servir de base a essa mediação dinâmica dos pontos de vista antagônicos? Segundo Mannheim, há um grupo capaz de fazer isto. E este grupo é a inteligência sem vínculos, aquele bloco da intelectualidade, ou a intelectualidade que se coloca acima dos interesses de X ou Y. A inteligência sem vínculos, que se encontra principalmente nas universidades e nas instituições de ensino superior. Mais uma vez, Mannheim cai aqui na ilusão de que é possível ter uma produção de conhecimento que esteja totalmente desprovida de interesse de classe. Ora, observa Louvi, esses intelectuais que se acreditam sem vínculos e que não estão ligados a nenhuma das duas principais classes em conflito, a burguesia e o proletariado, não são precisamente os que estão presos à classe da qual são, na maioria, originários, e que é a mais próxima de sua situação social, a saber, a pequena burguesia? E será que sua síntese dinâmica pode ser outra coisa que não um meio termo eclético entre as grandes concepções do mundo em conflito, meio termo estruturalmente homólogo à posição intermediária de sua camada social? Mannheim glorifica um sistema de reformas pacíficas e graduais fundamentado na planificação social possível de ser feita com a devida isenção, em prol do espírito democrático. Um sistema de reformas pacíficas e graduais fundamentado na planificação social, sistema graças ao qual a sociedade capitalista contemporânea pode ainda ser equilibrada pela concessão suficiente de serviços e melhoramentos sociais às classes inferiores, para que essas últimas estejam também interessadas em que a ordem social seja mantida. Então, aqui se colocam dois elementos da problemática mannheimiana, que é resgatada e rebatida por Louvi. A primeira delas é a de que os intelectuais, eles não são os garantidores da neutralidade, uma vez que os intelectuais, estejam eles inseridos ou não na universidade, eles continuam imersos na sociedade e têm os seus posicionamentos de classe. O outro elemento que é importante resgatar aqui é que, enquanto liberal, se Mannheim não está falando de harmonia, está pensando, pelo menos, na possibilidade de constituição de uma sociedade cujas bases possam ser dirigidas através de uma planificação social racional, na qual as classes inferiores também estejam interessadas na manutenção daquela sociedade, ou seja, da sociedade capitalista. Com estes elementos, Louvi encerra as duas primeiras partes do seu texto a respeito da objetividade. Ele dedicará uma terceira parte ao debate sobre a objetividade no âmbito do marxismo, pegando para isso vários teóricos que integram este leque de
pensamento. São essas as considerações que gostaríamos de fazer destes dois primeiros itens de Michel Louvi, que está em seu livro Método Dialético e Teoria Política. Discutimos hoje o capítulo 1, ou parte do capítulo 1, que tem por título geral Objetividade e ponto de vista de classe nas ciências sociais. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, divulguem e assinem o nosso canal, encaminhem, caso tenham gostado, esses vídeos para os amigos e para aqueles que têm interesse nas ciências sociais, e de nossa parte, continuamos aqui resgatando estes textos que possam contribuir com a reflexão com as novas gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.